Fala pessoal, uma das melhores séries de ficção científica da Netflix estreou sua segunda temporada. E o novo ano de Dark está um pouco mais fácil de entender em relação à primeira temporada, mas se você perdeu uma cena, tudo vai pelo ralo. E a gente vai tentar explicar um pouquinho dessa segunda temporada para você. A série tem muita informação, muitos personagens, então a gente não vai focar em todos os personagens desse segundo ano, mas vamos colocar o personagem principal em destaque, que é o Jonas. Então, antes de mais nada, cuidado, tem spoilers por todo o vídeo, se você ainda não assistiu a segunda temporada. A série de ficção científica retorna com mais paradoxos em relação às viagens no tempo, também tem assassinatos e muito mais coisas. Então a gente vai focar esse vídeo no personagem principal, Jonas. A segunda temporada começa com o jovem Jonas, interpretado por Lewis Hoffman, preso no ano de 2052, quando um aparente acidente nuclear deixou o mundo em ruínas. Enquanto isso, personagens conhecidos como viajantes se transportam entre o passado, presente e o futuro a fim de evitar o tal apocalipse, como chamam. Um deles é o próprio Jonas, em versão mais velha, que veio do futuro fazer alertas. O jovem Jonas, sem entender muita coisa no início, começa a perambular pelas ruas abandonadas e infectadas do local, que mais parecem as ruínas de Chernobyl, mas não é coincidência. O maior desastre nuclear da história, recentemente redescoberto na ficção por causa da minissérie da HBO, influenciou o tom de Dark, isso segundo os criadores. Baran Bo-Odar e Janshi Friese, criadores da série da Netflix, contam que eram crianças quando ocorreu o acidente em Chernobyl e o medo pairava no ar, mesmo estando distante. Havia algo errado na Alemanha, sem contar que era um país ainda dividido por conta da culpa e da vergonha da Segunda Guerra. Por isso esse tom meio apocalíptico é apresentado na série. Mas o mais interessante de Dark são as viagens no tempo, e aí a história toda começa a ficar complicada. Vários loops distintos localizados em intervalos de 33 anos na linha do tempo, entre as quais é possível pular através de um buraco de minhoca nas cavernas fora da cidade. Mas existe também uma outra forma, uma bolha que fica na usina, que é revelada como a partícula de Deus, ou a matéria negra, que são partículas que formam átomos e as forças agem sobre a matéria. Na série, Jonas usa essa matéria para também viajar no tempo, só que para qualquer lugar, e as viagens por essa matéria é que pode ter deixado o jovem com as marcas de Adam, personagem que é o próprio Jonas no futuro. Mas antes de conhecer Adam, a gente tem que voltar para o passado. Jonas consegue escapar da casa de Noah e foge para as cavernas. E lá descobre que o portal ainda não foi construído. Jonas está preso no ano de 1921. É lá que ele conhece Adam e descobre toda a verdade. A caverna, com a ajuda da usina, ajudará a abrir o buraco de minhoca e criará a partícula de Deus. Adam convence Jonas de que Sigmundus precisa dele e que as peças estão todas no seu devido lugar e que nada mudará. Falando em Adam, ele afirma que se Jonas impedir a morte do pai, que na verdade é Michael adulto, ele não nascerá e os eventos do tempo voltarão ao normal e o apocalipse não acontecerá. Porém, ele é alertado que o passado não pode ser alterado nunca. São conceitos já conhecidos de filmes como O Exterminador do Futuro e de Volta para o Futuro, mas como uma metáfora de como é difícil para alguém alterar e muito menos escapar de sua própria natureza.
É por isso que os personagens secundários acabam fazendo todo o sentido na série, já que eles tentam mudar o passado para que tudo volte ao normal, mas nada disso vai funcionar. No final dessa segunda temporada é que a gente descobre que o foco disso tudo vai mudar na terceira temporada e que agora a história não vai ficar centrada em cima do tempo, mas em outros mundos. E isso quer dizer que a série pode incluir no próximo ano o conceito do multiverso. Na cena final, uma personagem alternativa de Marta, que não sabemos quem é ainda, leva Jonas através de um portal para outro lugar antes do apocalipse, que é o acontecimento mais esperado da segunda temporada, mas que apenas seu começo é mostrado. Jonas pode ir para uma outra versão do mesmo local, só que com pessoas diferentes, em anos diferentes, e isso dá a entender que o Adam do futuro pode não ser necessariamente esse Jonas que tanto ele fala que é, mas de uma outra dimensão. Tudo muito complicado. Ainda tudo é muito estranho e isso vai ser deixado para ser explicado na terceira e última temporada da série, que já está confirmado para 2020 na Netflix. Espero que você tenha gostado do vídeo, não esqueça de dar o like e assinar o nosso canal. Um abraço!